Nós vamos atualizar agora a situação do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de tentar articular um plano para mudar o resultado das eleições. Catiúcia Sotomayor, de volta ao JP Domingo. Catiúcia, atualiza para a gente esse caso, para a gente entender melhor o que está acontecendo nesse momento, porque o senador acusou, depois voltou atrás, deu algumas versões sobre esse caso e agora ele está na mira do Conselho de Ética do Senado, é isso? É isso, muita contradição, Cláudia. Foram diversos recuos e reviravoltas na denúncia do senador Marcos Duval sobre o que seria um plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sugerido pelo ex-deputado Daniel Silveira. Mas Duval tem chamado essa confusão toda de estratégia de contra-inteligência. A ideia dele seria gravar uma declaração comprometedora do ministro Alexandre de Moraes que servisse para anular as eleições por conta de parcialidade do TSE. Ele disse que ele resolveu avisar o ministro, que disse ter pedido para ele formalizar essa denúncia. Como o senador não aceitou, o assunto acabou sendo descartado. O senador, porém, disse que não teve essa orientação e então pediu a saída de Moraes da relatoria do inquérito sobre as manifestações violentas de 8 de janeiro aqui em Brasília. Duval também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo primeiro que ele estaria envolvido e depois que só teria testemunhado a conversa, e falou também do presidente Lula, declarando que quer expor o crime de prevaricação dos ministros e do atual chefe do executivo sobre os atos de invasão e vandalismo à sede dos três poderes. Depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou na sexta-feira que o senador seja investigado pelos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo, ele deve prestar um novo depoimento na Polícia Federal. Na semana passada, depois de divulgar as diferentes versões do caso, ele já foi ouvido como testemunha pela PF. Inclusive, depois da oitiva, Duval disse que teve o aparelho celular retido por ordem de Alexandre de Moraes. Entretanto, mais uma contradição. Um relatório da PF enviado ao STF revela que o senador entregou o celular espontaneamente. O aparelho passou por perícia e o conteúdo será descrito em um relatório da PF, também para o STF, ainda nos próximos dias. Agora, Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, deve passar por um processo por quebra de decoro no Conselho de Ética do Congresso, que não se reúne desde setembro de 2019, mas deve ser reinstalado esta semana. O processo pode resultar em penalidades como censura e suspensões do parlamentar e terminar com a perda do mandato. Eu volto com você. Obrigada, Catiúcia, pelas suas informações. Pavinato, Marcos Duval pode responder aí por prevaricação no Conselho de Ética. A Rede de Sustentabilidade pede a cassação dele também por conspirar em prol de golpe de Estado. Qual deve ser o futuro aí desse caso? Olha, eu prefiro dizer que o senador Marcos Duval ele vai ser objeto de uma análise do Conselho de Ética, objeto de perda do seu mandato no seu partido, porque responder, eu não posso dizer que Marcos Duval vai responder a qualquer coisa, porque se ele responde, a sua resposta não tem valor nenhum. É como quem diz, eu disse tudo isso e não falei nada disso, ou eu ouvi tudo o que foi falado e aquele silêncio foi ensurdecedor. Ele fala coisas desconexas e sem sentidos, afirmações inteiras que ou se contradizem dentro da própria afirmação ou se contradizem em afirmações sequenciais. Portanto, não há que se ter crédito nenhum nas falas do senador Marcos Duval. Aliás, esse plano é tão esdrúxulo que eu quero fazer uma comparação. Na época, por exemplo, das investigações da Operação Lava Jato e das acusações contra o atual presidente, é como se eu, que estivesse interessado na condenação do presidente, chegasse para alguém do Ministério Público que já nunca foi amigo do presidente Lula e falasse, olha, eu tenho um plano magnífico, você vai estar com escutas, vai chegar, vai tomar um café com o Lula e ele vai falar tudo para você. É de uma ingenuidade, é de uma infantilidade, é de uma surrealidade que a expressão que melhor define essa ideia é a expressão do ministro Alexandre de Moraes, que é a Operação
Tabajara, fazendo referência àquele personagem do humorístico dos anos 90, o seu Creyson, que fazia tudo da pior maneira, todos os piores serviços e produtos feitos pelas organizações Tabajara. Acredito sim que isso deva ser investigado, porque tudo deve ser investigado, e não porque a Operação Tabajara ofereceu algum risco à democracia brasileira. Não é por conta da Operação Tabajara, é por conta dos efeitos desta denúncia. A Operação Tabajara, ela é só o conteúdo da denúncia. O que se deve investigar é qual é a finalidade, ou qual foi a finalidade da denúncia. Ele poderia ter falado qualquer coisa, mas é essa denúncia que, ao final do dia, só teve como objetivo abalar o ex-presidente Jair Bolsonaro e abalar também o ministro Alexandre de Moraes. Porque a partir desta denúncia, com conteúdo Tabajara, estão já falando em suspeição do ministro para tocar adiante as ações que estão sob a sua responsabilidade. Portanto, esta denúncia, o porquê desta denúncia, e não o seu conteúdo, esse é o material que importa a investigação. Porque é desta tentativa de descredenciar Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes que nós podemos enxergar o grande mal, não nessa Operação Tabajara. E para isso nós precisamos investigar não só o senador, quase ex-senador Marcos do Val e Vem, bem como o movimento social que aparentemente o ajudou a elaborar esta denúncia que, até o momento, só maculou a imagem dos dois inimigos deste movimento social.